Olá, meninas, mulheres maravilhosas e vocês, homens, amigos das mulheres. Mulheres Cast chegando no ar e hoje eu tenho uma honra de receber uma delegada com um currículo invejável. Gente, eu tô podendo, vocês não estão sabendo, mas vocês vão gostar muito desse bate-papo, eu vou trazer muita informação para vocês. Ela, assim, só para dar, né, uma palhinha para vocês, ela já está na quarta eleição da melhor delegada do Brasil. Ela tem várias pós-graduação, ela tem uma pauta bastante forte na violência doméstica, ela é uma pessoa também que luta pela segurança pública, né, por melhores dias para nós. Eu quero receber aqui a doutora Raquel, o seu sobrenome Galinatti, é isso? Isso mesmo, Simone. Muito obrigada por me convidar para participar e vamos ter um bate-papo principalmente informativo, né? De repente alguém está nos assistindo e percebe que está ali inserida em um relacionamento completamente abusivo. Isso. Então, mas olha, eu já quero te agradecer, tá, de você ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar. Primeiro, as pessoas têm muita curiosidade e me perguntam, né? Como que uma mulher chega a delegada? Qual é o passo a passo que uma mulher, se ela quiser ser da polícia? A gente tem uma forma muito democrática para todas aquelas instituições que precisam de concurso público para o ingresso nelas. Sim, sim. Então, não só as polícias, o Ministério Público, a magistratura, é necessário você prestar um concurso público e ali ser aprovado em algumas etapas. O que acontece é que as mulheres elas não têm muita vontade de ingressar na carreira que ainda é uma carreira predominantemente masculina. Para homem. Mas a etapa é igual para homens e para mulheres. É o concurso público, a gente tem a fase objetiva, subjetiva, a fase oral, o psicotécnico, o psicossocial, então todas as etapas de concursos públicos que também são critérios de avaliação para outras carreiras. Tá, mas tem que ser advogada. É necessário para delegado, para todas as carreiras jurídicas, é necessário curso superior em direito, ser não necessariamente advogado, porque advogado faz OAB, né? Presta Sim. OAB, mas bacharel em direito, sim. Ah, tá. Então, ela é uma advogada, ela presta concurso. Mas se for advogada, é bom, porque aqui no estado de São Paulo é necessário 2 anos de atividade jurídica ou atividade policial correlata. Então, se não tiver prestado o exame da OAB, né, da ordem, tem que ter uma atividade correlata, que é a policial. E você acha que tem idade para isso, mínima, né? Nós tivemos o caso agora da moça que tiraram o sarro absurdo, dela, né? porque ela entrou na faculdade, né? Não, eu acho que assim, a gente não tem idade para absolutamente nada, né? É um absurdo limitar os sonhos, os objetivos por idade, é um absurdo. Porque eu penso assim, no relacionamento abusivo, a mulher abre mão dela, né? De repente, ela não trabalhou, ela parou de estudar, e aí, quando ela se livra do relacionamento, ela pensa assim, e agora, o que eu vou fazer? Exatamente. E eu já ouvi caso, né, de falar, eu vou fazer direito. Eu adoraria ser delegada, né? Então, por isso que eu te perguntei. Então, gente, tudo é possível, né? Corre atrás do seu sonho, né? Com certeza. Então, vamos falar um pouco do problema da violência doméstica. O que eu acho assim, quando a mulher apanha, chega na delegacia, ela está machucada, ela vai fazer corpo de delito, que chama, né? E ela comprova, né? Tudo bem. Mas e quando essa mulher, ela sofre uma violência psicológica e tem uma coisa também, eu já cuidei de uma moça que ele só batia na cabeça. Nossa. Para não ter marcas, né? E fazia aquela violência psicológica. Então, assim, você não presta para nada, você não serve para nada, você é feia. Já peguei caso que ele falava, sabe, o seu nariz é horroroso, se não fosse eu, ninguém vai te querer, aquelas coisas. Existe como
processar essa pessoa que está fazendo isso? Desde o ano passado, a gente teve a sanção da lei de um tipo penal, que é o tipo de violência psicológica. Ele está previsto no Código Penal, artigo 147b. Então, a gente tem agora a previsão de um tipo específico de violência psicológica, que é ali quando tudo inicia. E como provar uma violência psicológica? Aí Essa a gente é a tem, questão. A pergunta que não quer calar. hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Mensagens, a gente tem como gravar esses telefonemas, a prova testemunhal, se essas agressões forem próximas às outras pessoas, mas mesmo se tiver somente a vítima e o agressor, a gente tem agora a tecnologia para auxiliar ali essas provas. Que dica você daria para uma mulher que ela está passando por isso e... Simone, sabe o que eu dou de dica? Termina. Larga. Sim, Larga. sim. Não tem nada de... Tipo, não tem como florear, não tem como romantizar. Tá com cara abusivo, criminoso, agressivo, larga antes que você figure como mais um número nas estatísticas do feminicídio. Simples assim. Largue. Vai para outro. Tá, mas aí eu vou falar uma coisa para você. De repente, ela depende dele financeiramente porque Não ele são esses fatores. armou contra ela. Não são esses fatores que preponderam as mulheres não terminarem relacionamentos abusivos e criminosos. Porque elas falam, eu não tenho para onde ir. Essa é mais uma desculpa para permanecer no relacionamento. Mais uma desculpa para não ter coragem em romper. Porque o que faz com que a mulher permaneça com o agressor é o sequestro emocional. Aquela mulher, ela tem um Ela sentimento... fica com a dependência emocional. É algo muito cruel, porque quando ela tá com aquele agressor, ele começou aquele relacionamento como um príncipe encantado. Sim. Todo relacionamento abusivo e criminoso iniciou-se como um conto de fadas. Aquele cara que ia protegê-la, amá-la, aquele cara que era tudo que aquela mulher queria. Sim. E quando os atos de agressão começam a aparecer, esta mulher já emocionalmente dependente, ela tende a esconder, minimizar, normalizar e às vezes romantizar os atos de agressão. Sim. Quantas pessoas a gente percebe que tentam justificar os atos como se elas fossem as culpadas ou merecedoras. E claro que o fator dependência econômica faz com que as mulheres não tenham tanta coragem, mas não é o que prepondera. Muitas mulheres sustentam seus agressores. Muitas mulheres são o arrimo daquela família. Verdade. Muitas mulheres são as que colocam o dinheiro em casa, mas são vítimas permanentes e sofrem uma situação abusiva, criminosa, daquele agressor que explora de todas as formas, inclusive financeiramente. Então, se a gente for fazer uma avaliação, o que realmente faz com que as mulheres não terminem o relacionamento não é o fator econômico. Entendi, tá. E quando ela... Vamos supor, né, que ela precisa tirar ele da casa, né? Ela quer separar, mas aí ele fala, não vou sair. E ela está sofrendo toda essa violência psicológica. E aí, de repente, ele pode ser até um policial e ela tem medo dele. O que você acha? Dá para ir na... Se for um policial, ele tem a instituição que tem normas de regras e condutas, tem a sua própria corregedoria. Então, ali, ela vai direto na corregedoria. Tá. Denuncie todos os atos que ali ele não tem como escapar. Entendi. Ele não vai desaparecer porque ele faz parte da instituição. E pode ir direto na corregedoria? Deve ir direto na corregedoria. Porque uma vez eu levei uma pessoa que sofreu uma tentativa de abuso na delegacia, mas eu fui na delegacia comum. E lá eles começaram meio que falar se não foi ela que provocou, entendeu? E virou assim, e o delegado foi extremamente grosseiro, falou assim, essas mulheres elas provocam, sabe? Virou uma situação que ela era criminosa. Então, assim, é complicado ainda, né? Porque eu acho assim, não existe um preparo vamos supor assim, não sei se os policiais tinham que fazer um curso. Existe sim, Simone, existe o preparo, existe o curso.
para essas mulheres que são vítimas de violência, mas infelizmente alguns casos, né, que as pessoas elas não vão diretamente na delegacia de forma diária, cotidiana, para festejar ou estarem ali alegres. Então, em Sei. algumas situações em que a pessoa tem uma péssima experiência com um mal policial, ela tende a generalizar toda a Pra instituição, todos, infelizmente. Mas tem todas as formas de denúncia, as formas de tentar a responsabilização daquele que é um mal policial ou que houve ali um abuso que extrapolou as suas funções. Existem vários mecanismos ali de fiscalização e de controle daqueles que não atuam de forma correta, adequada, né? Então, você diria que as mulheres têm que acreditar na polícia, ir na delegacia da mulher, denunciar, O que né? eu vejo é que a gente ainda está muito aquém do serviço público de excelência, por falta de estrutura de investimento por parte dos gestores públicos. Então, se a gente tem uma polícia civil, uma polícia militar deficitária no contingente, na sua estrutura, claro que o serviço ele não vai ser entregue para a população na sua excelência. Então, assim, a bola de neve é muito maior do que a porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a delegacia de polícia. Então, a gente Entendi. tem um problema aí complexo, a gente tem que cobrar, sim, os governantes, aqueles que nós elegemos, para uma estruturação e para que a gente possa usufruir dos nossos direitos sociais de forma adequada. E o pilar dos direitos sociais é a segurança pública. E é nisso que você está lutando, né? Para Sim, essa por mais melhora. estrutura, para que a polícia possa entregar um trabalho de excelência. Entendi. Então, você acredita, assim, que você acha que se tiver mais contingente, já melhora o atendimento na hora? Porque as mulheres chegam a ficar 3, 4 horas esperando atendimento. É um absurdo. As mulheres não, a população em geral, ela vai numa porta de Qualquer uma boletim de delegacia, ocorrência muitas vezes ela não consegue fazer, apesar da gente ter hoje boletins de ocorrência online, não só o contingente, não é suficiente somente aumentar o efetivo. Muitos policiais ingressam na polícia, aqui no âmbito do estado de São Paulo, e migram para outros estados, porque o salário ainda é muito baixo em comparativo no âmbito nacional. Então, o governo atual, ele pegou o Estado com vários desafios ali, porque a segurança pública aqui no Estado foi jogada e abandonada ao longo dos anos pelos governos anteriores. Entendi. Eu fiquei sabendo que agora parece que tem um aluguel para a mulher que precisa se afastar eles estão pagando um aluguel social? Eu acho que ainda não houve a normativa. Houve a lei, que eu achei a lei extremamente positiva. Ainda não está em mas vigor. foi um passo mostrando que o governo está do lado dessa mulher vítima, incentivando com que ela dê o primeiro passo, que é romper, né, esse relacionamento abusivo. Porque, como eu te falei, né, tem mulheres que ela não tem mesmo para onde ir, né? Ela virou dona de casa, ela é como uma empregada na casa, né? O homem chega, ele quer a comida, ele quer o chinelo dele lá no chão, ele quer a comida na mesa, né? E ele não quer saber. E é uma relação tão doentia de subjugação, né? De um desequilíbrio ali na relação mesmo, aquele que dá ordens, aquela que recebe, aquela que é submetida a todos os tipos de situações, inclusive humilhações. É muito triste a gente vivenciar que a gente está falando em 2023 e ainda existam situações dessa forma. Infelizmente, o narcisista, ele faz isso mesmo, o sociopata, né, o psicopata, eles odeiam mulher. Se eles tiveram uma experiência na infância com a mulher frustrante, então ele precisa de uma mulher para ele maltratar, né? E principalmente eles buscam a vítima que está vulnerável emocionalmente, que está com uma baixa autoestima, insegura. Então tem o foco também, né? Eles buscam o alvo, a presa, né? Fácil, que seja fácil a manipulação. Tem algum caso que te marcou, assim, na violência doméstica? Você acredita, Simone, que eu nunca atuei na Delegacia de Defesa da Mulher de forma na especializada? Eu sempre atuei nas delegacias, assim, das periferias.
Tá. de São Paulo, como se fosse as delegacias de bairro, Sei, sei. o pronto-socorro do crime. Então, eu nunca atuei numa delegacia especializada na defesa da mulher. Mas você deve ter pego, assim, que a mulher chegou... Diversos crimes. É, né? São crimes, assim, muito, muito bárbaros, né? E esse homem que faz um crime bárbaro, né? Você não acha que ele não... Bárbaro no sentido de cruel. Cruel. Cruel, É. hediondo, torto. Você não acha que ele não poderia voltar para a sociedade? Não tinha que ficar internado? Os criminosos, eles... existe uma diferença do psicopata e do criminoso. O psicopata, ele tem uma ausência de sentimentos e ele Sim. pratica o crime e vai continuar praticando. É. E aí, aquele criminoso... É que, assim, o sistema penitenciário, ele foi feito também por uma suposta reinserção e ressocialização. Eu tenho um olhar punitivo pelo fato de eu trabalhar no sistema de justiça criminal como delegada. Então, eu tenho... Claro que a gente precisa de um complexo, né, num complexo conglobante de áreas para atuação quando a gente fala em crime, mas existem vários fatores. Então, eu não teria como falar que determinado criminoso deverá ser segregado de forma eterna da sociedade. Teria que ter uma análise psiquiátrica, psíquico, ver se esse criminoso ele causa periculosidade de forma permanente. Então, é bem complexo. Deve ser individualizado. A gente não pode falar de uma forma generalizada. Certo, né? certo, claro, claro. É porque eu vejo assim, como eu te falei, né, eu pesquiso personalidade, comportamento, né? O narcisista, por exemplo, ele não tem cura. Então, assim, todos os relacionamentos dele, ele vai maltratar essa mulher. Ele é aquele cara que ele é um amor de pessoa na sociedade, mas em casa ele se alimenta de ser cruel com a mulher dele, Acho né? que é mais um sádico, né? O narcisista, eu acredito que ele tem mais o ego, a massagem do ego, e não necessariamente a massagem desse narcisista, do ego desse narcisista, seja em humilhação. Ele tem um ego muito superlativo em que ele precisa estar sendo elogiado, admirado, mas não necessariamente ele precise machucar o outro, precise humilhar o outro. Eu acho que o ego desse narcisista é desconectado com a realidade e ele acredita, sim, que ele é um ser divino, né? Ele é o alecrim dourado. Mas eu não acho que todo narcisista tem esse ímpeto sádico criminoso, digamos assim. Eu não acho. Tá. No tem vários graus, tem vários graus. Aquele que faz o estelionato do amor, já que se consegue processar e pedir o dinheiro de volta? Depende, né? Depende de cada situação. Depende. Porque não existe um tipo penal estelionato do amor. Tá. Não existe na lei. Existe o estelionato. E o que é o estelionato? Está lá no artigo 171 do Código Penal. O estelionato, ele é você, mediante ardil, outra fraude, outro meio ardil, fraudulento, você consegue com que o outro faça o que você quer para obtenção de vantagem econômica. Certo. Então, o estelionato, ele é um crime que ele busca a lesar patrimonialmente o outro. E qual é o outro meio ardil, fraudulento? É a manipulação sentimental. Então, até você provar que aquele relacionamento era uma farsa, é bem complicado. Por quê? Porque aquela mulher, ela muitas vezes, ela não está sendo roubada, ela está dando o dinheiro ou emprestando o dinheiro porque ela quer. Ou ela está dando presentes. Quando esse termo estelionato sentimental surgiu, ele surgiu no âmbito da esfera civil, indenizatória, Sim. em que um juiz de Brasília condenou o pagamento de todos os presentes, viagens, tudo que durante aquele relacionamento o outro recebeu que fosse ressarcido, cumulado com os danos morais, né? Mas não existe um tipo penal. E eu fico até analisando, é bem complicado você tipificar alguém no estelionato, utilizando a manipulação sentimental, a fraude, o ardil sentimental,
como instrumento para sua vantagem econômica. Tá. Então, é bem complicado. O que a gente consegue, o que a gente vê são ações no âmbito indenizatório, Porque ressarcimento. sai uma notícia, né? Ah, agora você pode processar tal. Aí a mulher fica mais relaxada. Mas pode processar sim, no âmbito civil. Ela pode ter o ressarcimento de tudo que ela perdeu naquele relacionamento. Mas eu acho que a mulher tem que ficar mais esperta de não cair nisso, né? Porque até você entrar com uma ação, gastar com advogado, você vai muitas esperar. vezes não consegue, né? E demora, às vezes demora anos, né? É. E como que você vai recuperar? Então, eu acho que a mulher tem que pensar melhor, né? Quando o cara vem com muita vantagem, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, né? E aí, de repente, ele não é nada daquilo. Você vai ver, é tudo mentira. Tem alguns sinais. Quais são esses sinais? Os sinais, eles são ali dados, mas é porque a pessoa, ela tá inebriada por aquele amor idealizado na própria mente. Aquele amor fugaz, rápido, aquela Aí ele situação fala, quero em que, casar com você, quero ter um filho com conhece você. 2 semanas, você é a mulher da minha vida, eu quero casar, eu quero ter filhos. E aí outros sinais, essa mulher, ela insere esse homem na sua vida pessoal, no seu contexto íntimo, mas ela não conhece absolutamente nada desse homem. Esse homem que faz parte do mundo dela, mas ela não faz parte do mundo desse homem. Então, alguns sinais, eles estão assim, bem escancarados, com um neon reluzente. Mas o homem, ele busca o criminoso, né? O criminoso, ele vai buscar a vítima vulnerável e fácil, a presa fácil. Então, ele vai buscar justamente essa mulher que está carente, que está deprimida, que está com baixa autoestima, que está precisando que aquele ideal se materialize em alguém, independentemente de quem seja. Certo. E aí é bem complicado, né? Uma outra coisa também que elas me falam muito é sobre a medida protetiva. A medida protetiva melhorou para se conseguir uma medida protetiva? A medida protetiva, ela é representada para o juiz deferir com a anuência do Ministério Público, parecer do Ministério Público, mas a medida protetiva, uma sentença, ela não tem eficácia se a gente não tiver o acompanhamento, a fiscalização dessa medida protetiva, se realmente o agressor está respeitando, né, a medida protetiva. Então, existe uma série de fatores que as mulheres ainda ficam desprotegidas por ausência de implementação de políticas públicas. Teria que pôr uma tornozeleira nele, né? Não só a tornozeleira, eu acho que talvez a tornozeleira nem adiantasse. Por quê? A gente ia colocar a tornozeleira nesse homem contra quem? Não, se ele estiver por perto de onde ela mora. Então, mas aí a gente ia mas colocar... aí se ela está em outro lugar, né? Não tem como. Ia colocar na casa dela o dispositivo e se ele chegar perto da casa dela. E aí... não adianta. Então, é uma situação assim, bem complicada. É uma situação em que muitas vezes, até eu vejo como medidas populistas, vamos fazer isso, aquilo, mas e para efetivar essas medidas? Será que realmente elas vão ser válidas? Então, existe uma série de fatores em que eu não percebo a vontade política de realmente proteger essas mulheres. Então, eu também, eu concordo com você, que ainda falta muito, nós temos muito ainda a caminhar para chegar, como eu te falei, chegar na delegacia e a mulher não se sentir que a culpada é ela, sabe? Mas a mulher se sente culpada dentro de casa. Esse é um trabalho que não depende só. Quando as pessoas vão parar na porta da delegacia, é porque nenhuma esfera social deu certo. Nem familiar, social, educacional. Deu tudo errado, vai parar na porta da delegacia. Mas, principalmente um crime de violência doméstica e familiar, é um crime muito complexo, com a vítima também muito complexa, em que não resolve na porta da delegacia. É um trabalho necessário psicológico, de assistência social. É um trabalho realmente que antecede todos esses passos. Muitas vezes as mulheres vão até a delegacia, desistem, ou elas vão na delegacia e pagam a fiança arbitrada por aquele agressor, que ela está lá desfigurada, com hematomas, com escoriações.
E aí ela fica com dó do agressor. Então, existe uma série Porque de eles, fatores. depois que eles cometem, né, a violência, eles choram. Todos eles têm o mesmo comportamento. Eles choram, pedem desculpa, falam que nunca mais isso vai acontecer, né? Aí eles começam a lembrar, lembra que a gente, quando começou, você falou que você me amava, eu te amava, a gente viajou, vamos, me dá uma chance. E aí, essa mulher, ela é uma mulher empata. Então, ela pensa assim, puxa vida, eu não vou dar outra chance? Eu tô sendo Ela é uma mulher cruel. o quê? Empata. O que é empate? Empate é a pessoa que tem empatia com a outra, mas de uma forma exacerbada, Tá. tá? Passa dos limites, né? Tá. Então, tudo, ela se coloca no lugar do outro de uma forma, assim, até que prejudica ela mesma. Uhum. Elas são as vítimas do narcisista, do psicopata, sabe? Sim. Nas minhas pesquisas que eu tenho, geralmente são mulheres que tiveram muito problema na infância, elas vêm de família de alcoólatras, essas são as presas que você falou, aquela mulher frágil, Mas existem mulheres fortes também que de uma que certa cai forma. Porque é assim, nós não somos as mesmas pessoas com as melhores virtudes de forma permanente. Claro que uma pessoa que normalmente tem uma personalidade forte, em um certo momento da vida vai estar vulnerável, vai estar fragilizada. Então, não existe também de forma normativa, né? Falarmos de forma hermética. Só existe este agressor e esta vítima. É a situação em que ele busca, no momento em que ele quer um relacionamento criminoso, abusivo, ele busca alguém que esteja ali fragilizada, mas algumas vezes existem situações em que a mulher está fragilizada, sim, né? porque a nossa vida, né? Oscila, Ela oscila, mulher tem hormônios, né? Que uma Sim. hora tá lá, outra hora tá cá. Então, assim, eu acredito mesmo que acontece. Uhum. Mas eu acho, assim, que eles estudam a vítima, né? Eu acho que eles não são tão inteligentes assim, não. Você acha? Eu acho que não. Eu acho que eles são bem... o criminoso, ele é preguiçoso. Ele é covarde. Eu Ai, acho que ele adoro. vai Vamos falar mal deles. ele vai no que tá ali, sabe? Na oportunidade que apareceu. Eu acho que ele não tem esse estudo. E o estudo, no caso, hoje em dia as pessoas, infelizmente, elas abrem muito a vida em redes sociais, colocam as suas localizações, a sua situação socioeconômica, o seu círculo social, os seus gostos. Então, a gente fala que em fonte aberta, essa pesquisa é muito fácil, né, de conseguir. Falando em muito fácil de conseguir, você acha correto uma mulher, ela conhece um homem, como a gente falou, né? De repente, pela internet e tal. Você acha errado puxar a capivara dele? Hoje eu até Tirar o fiz. atestado. Então, eu até fiz, porque muita gente. O errado é você achar que alguém que está inserido no sistema de justiça criminal vai fazer isso para você. Mas eu até ensinei as mulheres que em fonte aberta você consegue buscar. Dá a no dica para Jus nós. Navigandi. Depois tem um post meu que eu vou até repostar. Você consegue buscar o Serasa, você consegue buscar se ele tem alguns processos criminais, até se ele é casado através de proclamas. Tem uma série de pesquisas Sério? em Dá fonte pra aberta saber? no Google que você vê a vida do cara. Porque agora descobriram que o irmão da Virgínia, né, a nora do Leonardo, ele é casado É muito lá tranquilo. fora, Você casado não aqui. precisa estar num sistema de justiça, atuar com isso, porque daí é errado, aí é crime. Né? Muitas pessoas até falam assim, você que é delegado, assim, eu que sou delegado, eu cumpro a lei. Claro. Mas é muito tranquilo hoje, através da internet, em fonte aberta, em sites disponíveis do próprio Tribunal de Justiça, da própria polícia. Mas eu posso puxar antecedente criminal de uma pessoa? Ou é Sim. crime? Não, você pode fazer toda a busca. Então, as mulheres precisam fazer isso. Porque vocês, quando o bandido chega na delegacia, uma vez meu pai tinha um amigo delegado lá nas Perdizes, que a gente era de lá, né? E uma vez ele me levou para conhecer, assim, acho que eu tinha a idade dela, uns 25 anos. Adolescente. Uns 20 e pouco, assim, e ele me levou para conhecer e tudo. Aí ele falou para mim sobre isso. Vocês têm umas perguntas chaves, né?
para pegar o cara, entendeu? Eu acho que as mulheres, elas não têm nem um pouco dessa expertise. Porque eu vejo mulher que fala para mim assim, ai, Simone, conheci um cara, sabe? E ele falou para mim que ele tá sem dinheiro porque os cartões dele ficaram presos numa sociedade. Uma história que você Simone, fala isso assim, aí é mas muito fácil. Olha só. Quando você tá num relacionamento, você quer conquistar alguém, sendo homem ou mulher, você vai querer mostrar o quê? O melhor que você tem. Você vai querer se arrumar, você vai querer ir maquiada, vai querer ir no cabeleireiro, melhor roupa. E o cara, ele não vai querer mostrar que ele é um fracassado, que ele é um perdido, que ele é um ninguém. Ele vai querer mostrar também que é uma pessoa que, querendo ou não, tem uma estabilidade econômica, que é um cara autossuficiente, que é um cara que tem ali, né, as características que as pessoas admiram. Agora, assim, no início de relacionamento, o cara já mostra que é um pedaço de cocô, que não consegue pegar um ônibus, porque perdeu todos os cartões. Foge, tá fazendo o quê com esse cara? É cilada, Bino, vai embora. é, Nossa, você. Primeiro você tem que cair na real que um relacionamento, você não é o banco e o cara é o teu cliente. Você está relacionando com alguém porque sentimentalmente vai ter uma sincronicidade. Agora, se o objetivo do outro, e que eu percebo também que muitas pessoas, elas falam assim, mas se eu não emprestar, ele vai embora. Então vai. Então vai embora. Então a pessoa ela já tá com a autoestima tão baixa, mas tão baixa, que ela se submete, mesmo sabendo no fundo que ele não gosta dela, mas do dinheirinho dela, ela vai se submeter. Então isso é isso que eu tô falando, é romantizar atos. a gente precisa perder o complexo de Cinderela, né? É romantizar atos. É, isso Né? mesmo. Puxa, que legal, né? A gente, olha, se as mulheres ouvissem mais esses conselhos, né? Quando eu passei lá atrás também, se eu tivesse tido... Você era muito novinha? Era. Eu era muito nova e eu caí, assim, sabe? Mas é como você falou, no começo do relacionamento... É uma lua de mel, É um uma conto lua de de fadas. mel. Nossa, você fala, eu achei o homem da minha O homem vida. perfeito. É, o príncipe encantado no cavalo branco, ele Perfeição chegou. não existe. É. Mas aí a gente não pega os sinais, né? Não, porque a gente não quer ver. O cara, A gente quer esconder esses sinais, né? A gente Um- quer uma apagar os coisa sinais. que você pode escrever, se o cara trata mal a mãe dele, ele xinga a mãe dele, ele não respeita a mãe dele, pode esquecer. Cai Perfeito. fora. Hoje eu falo para elas, Perfeito. cai fora, Perfeito. porque ele vai te maltratar. Isso é verdade. Isso é verdade. Se ele A escorraça a irmã. mãe dele, a irmã, sabe? E o que você falou, hoje em dia, a gente precisa puxar o antecedente criminal. Porque num relacionamento... Não é necessariamente um antecedente criminal, né? O que dá para puxar é a vida do cara, assim. Que hoje, a maior parte da vida da pessoa, todo mundo hoje tem uma rede social. Ah, mas ele é discreto. Tá, ele é discreto, mas você conhece ele no Tinder. Ele tem Tinder, mas não tem Mas Facebook não e tem- Instagram. mas não Então tem Instagram. para. Já é uma coisa estranha. Ele vai ter LinkedIn, ele vai ter Instagram, ele vai ter Facebook. Gente, se conheceu em site de relacionamento, ele vai ter um Facebook, sim. Ele vai ter um Instagram. Se ele fala pra você que não tem, é porque ele não quer te dar. E ali você vai fazendo uma pesquisa. Tem que ter uma peneira, né? É. E a balança e você ir, né? Para não cair nisso de novo, né? Olha, hoje foi... Tem tanta coisa para a gente falar, né? Que é muito rico isso. E eu quero muito ajudar as mulheres, sabe? Porque eu consegui sair disso, né? Hoje eu vivo um casamento saudável, né? Ai, graças a Deus. Temos uma filha saudável que também aprendeu comigo a não cair nisso. Então, o pai dela é maravilhoso. Ai, que bom. Então, assim... Você só tem uma filha? Só tenho ela. Então, eu vejo
eu falo para as mulheres, né, que ela vai conseguir, Sim. precisa trabalhar a autoestima, né? Se a gente não se trata, eu saí de um relacionamento abusivo, na época não me cuidei, caí em outro, pior. E no terceiro foi pior ainda. Aí que eu falei, não, parei. Agora eu vou me cuidar. Agora eu vou fazer terapia, eu vou Excelente, pesquisar, né? excelente. Então a mulher já no primeiro ela já tem que sair. Porque a vítima, ela tende a ter elasticidade e suportabilidade para aquela dor. Ela tende a acostumar com a dor e acreditar A que gente se aquilo é adapta, normal. né? Acreditar que um relacionamento, para ser um relacionamento, faz parte do pacote a humilhação, a agressão. É, E aí ela não consegue enxergar um outro tipo de situação senão dessa forma. verdade. Mas eu gostei bastante. Me fala para as meninas o seu Instagram. Delegada Raquel, é Raquel Galinatti, mas se colocar Delegada Raquel já dá para Já achar. aparece, é verdade. Gente, segue ela coloca muitas coisas assim que você precisa estar sabendo, que está acontecendo, né? A mulher precisa estar a par do que está acontecendo, a gente precisa cobrar os nossos governantes, né? Quem Sim. você votou, para a gente melhorar a situação. A mulher que consegue vencer, ela pode ajudar outras mulheres, né? E a gente precisa se unir, um Sim. exército de mulheres, né? Para a gente se unir contra a violência psicológica, a violência doméstica, né? Humilhação, achar que a Exato. mulher não é capaz, que nem você. Você é um exemplo, é uma mulher que vale a pena conhecer, porque você tem o seu currículo, você é uma delegada, né? Você tem a sua competência. As mulheres precisam acreditar. Eu acho que todas nós temos as nossas qualidades, eu acho que todas nós temos nas nossas áreas as nossas características, né? Eu acho que o que nos torna especiais é sermos cada uma com a sua característica, com a sua vontade, verdade. Eu acho que todas nós somos especiais e independentemente da escolha profissional ou escolha, né, de vida, eu acho que o que prepondera é ter alguém que te respeite do lado. Sim, É o respeito. verdade, E é que não verdade. tente te mudar. A gente não pode aceitar menos que isso. A Não. pessoa que está do seu lado tem que te respeitar, porque senão tudo que ela está falando é mentira. E por que você tem essa pessoa? Na verdade, você está sozinha, né? Exatamente, Aquela pessoa está contra pessoa você. que quer te moldar de acordo com o que ele quer. É como se objetificasse essa Isso é mulher. muito triste. Isso é muito triste. E a mulher precisa se libertar desse cativeiro, né? Exatamente. Porque ela está num cativeiro. Gente, nós chegamos ao fim do nosso Já? papo. Que rápido! Eu vou pedir para vocês, curtam o vídeo para ajudar esse vídeo a ir para muito mais mulheres, compartilhe o vídeo. Me acompanhe no Instagram, Simone Rossini Oficial, tá? Eu vou deixar nos comentários o link para você acompanhar tudo que nós estamos fazendo. E você presta atenção em toda essa conversa que a gente teve. Começa a usar, né, isso como uma direção de vida para você nunca mais cair na mão de homens abusadores, né? Nem no trabalho, nem no casamento, nem na família, sempre indo melhor. E é legal a gente falar, Simone, que hoje, claro, foi um recorte, porque a gente falou de mulheres que são vítimas e homens agressores, mas o contrário existe Também sim, existe, é muito triste, mas aqui o nosso bate-papo foi para auxiliar e ajudar mulheres que são vítimas a se livrarem dos agressores. É isso. Muito obrigada Eu por que ter agradeço. vindo. Eu quero que você venha mais vezes para a eu que gente agradeço. conversar. Obrigada tá pelo bom? convite. E parabéns pela sua missão, né? Ai, obrigada. Gente, um super beijo para vocês. E, ó, cuidem-se.